Olá, Bela Manaus, muito boa tarde, estamos ao vivo e aqui mais um Virando Jogo comigo, Marcelo Salum, episódio 119, ou seja, 118 celebridades, empreendedores, empresários e gente que faz a diferença nesse Brasil, né? Já sentou aqui com a gente para conversar, para bater papo. E hoje eu tenho o prazer de receber uma super convidada que você vai ficar esperando um minutinho. Mas antes disso, quero dizer para você que nós estamos aqui na maior e melhor plataforma de notícias, que é o Amazonas Atual, do meu amigo Valmir Lima. E vamos conversar com você no Virando Jogo, para a gente conversar sobre a gigante do hambúrguer. Já imagina quem é? Deixa uma dose aí de suspense, para que você possa estar conosco nesse Outubro Rosa, e a minha convidada estará falando aqui, mas não do Outubro Rosa, mas da sua trajetória de vitória, a sua trajetória de conquista e de empreender nesse mega Brasil. Empreender no Brasil é para muitos um salto no escuro. Em um país onde a burocracia e a competição testam limites, o que separa uma boa ideia de um negócio de sucesso? Muitas vezes a resposta não está em milhões de reais de investimento inicial, mas na resiliência, na visão e na coragem de começar com o que se tem. E se dissermos que um dos maiores cases de sucesso da gastronomia em Manaus começou com apenas R$300, qual a sua percepção disso? Será que é verdade? Daqui a pouco a gente vai ver. Na capital do Amazonas, um mercado vibrante e competitivo,
A JSK Burgers não é apenas uma hamburgueria. É um fenômeno que o Leandro e a Jéssica Knipoff iniciaram em 2016 dentro do próprio apartamento. Transformou-se em um império local. Vamos aos números, pois eles contam uma história. Hoje a JSK opera 10 unidades e um centro de distribuição próprio. Estamos falando de uma máquina que produz cerca de 110 mil hambúrgueres todos os meses. Mas o impacto do empreendedorismo vai além do produto. A JSK gera 370 empregos diretos, incluindo 98 motoboys contratados, uma decisão de gestão que impacta diretamente as mais de 32 mil entregas mensais. Em 2025, a expansão continua, com planos para uma nova loja em um dos maiores shoppings da cidade. A jornada do JSK de um apartamento para 10 lojas é a prova viva de que o empreendedorismo é o maior motor de transformação social e econômica. Como eles fizeram isso? Quais foram as dores do crescimento? É possível escalar o negócio sem perder a essência? Hoje vamos conversar com as mentes por trás desse sucesso, para entender na prática o que é preciso para construir um legado partindo do zero. A minha convidada é Jéssica Knipoff. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, obrigada pelo convite, Marcelo. Nós que agradecemos, a gente estava ansiosos aqui, né? Querendo falar com vocês, e o Luiz Almeida conseguiu esse bate-papo muito legal, e eu tenho certeza que tem muita gente do outro lado que está ansioso, muita gente mandando aqui, poxa, legal, são eles, eu vou lá, né? Tem um monte de gente aqui, tá bombando aí, é? Por isso você está fazendo assim. Tem um monte de gente que estava esperando por esse momento para a gente conhecer essa história, essa trajetória que começou com R$300. É verdade? É verdade, começou com R$300. Na verdade, começou mesmo com muitos negativos. Conta pra gente um pouco disso. Então, antes da JSK surgir, nós tivemos um restaurante de sushi e a gente fala que foi a nossa faculdade de gastronomia, porque nós não éramos da área de alimentação e entramos nesse ramo através de uma oportunidade que nós tivemos e em um ano e alguns meses, ele foi abaixo. A gente não sobrou nada dele. Quebraram. Quebramos assim, mas quebramos na raiz. Então, quando a gente saiu de lá, nós estávamos com muitas dívidas. É por isso que eu falei que a gente começou mesmo com muitos negativos. Legal. E aí, o que sobrou de lá, dessa operação de sushi, foi um fogão de quatro bocas, com uma chapa acoplada. E o que a gente tinha de liquidez ali à mão era os R$300 para a gente começar. E, de fato, a gente começou com esses R$300, comprando os primeiros insumos que levaram a gente até agora. Então, assim, são 9 anos, né, dessa história, 10 unidades, mas o início foi bem doloroso mesmo. Gente, olha só, isso é só spoiler para você que está do outro lado, tá? E eu agora vou virar a nossa ampulheta do tempo para a gente poder dar fluidez nesse bate-papo. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar, que é uma história de superação, empreendedorismo, planejamento e muita ousadia, porque você começar com R$300, ter 10 lojas, né, produzir essa quantidade de hambúrguer todo mês, e aí a hora que ela chegou aqui ainda tinha fã aqui falando, eu peço todo dia, esse negócio todo. Então a gente vai conversar sobre isso e obviamente que isso tudo, gente, no oferecimento da melhor e maior água da região norte, que é a Água Toia, que eu aproveito aqui para mandar um super abraço aqui para a Amanda Aguiar, para o seu Rodrigo Aguiar, para a dona Vitória e para o Rodriguinho, para toda a família Aguiar, que estão conosco há 2 anos aqui no Virando o Jogo, e hoje a gente vai conversar sobre esse empreendimento que se tornou um grande case de sucesso. Começar com R$300, ter um monte de dívida. O que foi importante nesse momento, Jéssica? A coisa que mais motivou a gente na época foi o nosso filho, que estava com 1 ano e alguns meses, então a gente não tinha opção. A gente precisava fazer alguma coisa e colocar dinheiro dentro de casa. Então, o que levou a gente a começar e começar bem, com toda a gana, foi ele, na verdade, né? E aí, a partir daí, nós não tivemos opções de desistir. Como ele era pequeno, a gente não tinha um suporte, então vamos continuar o nosso delivery do que a gente tem agora, que é o apartamento, que era um apartamento alugado na época, e esse valor. Então, o que a gente tem é um fogão
com chapa acoplada, então vamos usar essa chapa para fazer o que a gente sabe fazer, o que os nossos amigos falam que é muito bom, que eram os hambúrgueres. Então, nós saímos do sushi e começamos a fazer os hambúrgueres. Por quê? Porque era legal, porque era mais fácil? Não, era porque os insumos eram mais baratos do que os insumos de sushi. Então, foi uma opção rápida que nós encontramos para iniciar. E isso traz para você assim um ganho de experiência enorme, né? Porque construir do zero, efetivamente do zero, tem história para contar, tem trajetória para compartilhar, e eu tenho certeza que é isso que a gente quer ouvir, sobre isso que a gente vai falar. E como que foi a dinâmica, né? Sendo um casal, como que vocês dividiram as tarefas iniciais, né? Quem fazia o quê? Como que era esse negócio? Como que foi esse negócio? As lojas, hoje, elas abrem às 17 horas. Quando nós estávamos no apartamento, abria às 18. Então, o que acontece? À tarde, a gente fazia o pré-preparo, a maionese, a cebola caramelizada, às vezes eu, às vezes ele. Tudo produzido por vocês? Por nós, sempre. Tá. Não tinha nenhum colaborador. Os colaboradores que tinham eram motoboys, nós iniciamos com 2, que ficavam na varanda do apartamento, era o lugar que eles ficavam. E eles eram extras, na época não era CLT ainda, né? Então, eram os 2 e a gente fazendo as coisas na cozinha. Como a gente tinha um neném, eu fazia ele dormir às 18h30, era o horário que ele dormia. Ia para o quarto fazer ele dormir, ele tinha que dormir cedinho e, graças a Deus, ele era muito colaborativo, dormia cedo. E aí eu ia para a cozinha, o Leandro ia para a cozinha e quando um estava na cozinha, o outro estava recebendo os pedidos. Bacana. E a gente ficava revezando dessa forma. Então... E vocês começaram operando com contato próprio ou já foi numa plataforma? A gente começou a fazer as nossas vendas na época no iFood, que a loja do iFood, em 2016, não era tão fácil como é agora. Antes tinha uma burocracia, era bem complicado. A gente tinha que enviar um e-mail, esperava dias para ter a resposta, para mudar a solicitação que a gente pedia. Então, a gente aproveitou a loja, que já era do sushi, e mudou o nome dela para JSK Burger e iniciamos daí. Além dos pedidos que a gente fazia pelo iFood, que não eram muitos, a gente usava muito o Facebook. Na época, o Facebook ele era muito mais forte que o Instagram. Perfeito. Então, a gente fazia as vendas através do Facebook, a gente divulgávamos dentro do condomínio que a gente estava. Então, isso ajudou muito a gente a ter ali as primeiras vendas. Mas você ter ideia... a gente comprava um pacote, assim, eram 15 pães hambúrguer na época, a gente comprava na padaria, né? Um pacote com 15, sobrava ainda os pães, que era porque a gente tomava café no outro dia. Então, esse início ele foi bem desafiador, assim, tanto para a empresa quanto para a gente como família, mas a gente... diariamente fazendo e aprendendo com o dia a dia. Como a gente iniciou com... Qual foi a principal lição nesse processo, né? De começar do zero, começar você e o Leandro ali, você e seu esposo, tendo um filho pequeno, dentro de casa. Qual foi a maior lição de empreendedorismo? A maior lição de empreendedorismo, eu vou falar agora como quem empreende em casal. Tem várias lições que nós tiramos, né, ao longo desse tempo, mas para quem empreende em casal é que a união ela é muito importante. Você que empreende casal, que tem sócio, você está unido no mesmo ideal, no mesmo propósito, é uma coisa que é muito importante. Ajudou a gente a fortalecer muito a nossa marca através da união. E nem sempre foi assim, por isso que eu digo que foi uma lição. Teve um tempo que, não, eu preciso fazer isso, não, quem faz melhor sou eu. Teve esse tempo também, nós tivemos um tempo de amadurecimento dentro do nosso negócio também. Então, uma grande lição que a gente tirou é que a união, quando você empreende entre sócios, entre casal, ela é muito importante. E se você empreende sozinho, quando você começa a fazer as suas primeiras contratações, a união com a sua equipe ela também vale muito. Perfeito. E quando que vocês perceberam que a JSK tinha deixado de ser um bico e para só ser um negócio, para precisar alugar a primeira loja, ter a primeira loja de vocês? Nós tivemos... A primeira loja foi um food truck. Essa história do food truck ela é engraçada. Nós temos o food truck de novo, ele está com a gente, mas
o recebimento antes pela plataforma, ele era a cada 30 dias. A gente fazia as vendas no mês de janeiro, por exemplo, e recebia 30 dias depois, caía o dinheiro na conta. Começou a fluir as primeiras vendas, a gente fazendo de dentro do apartamento, e aí começou a incomodar os vizinhos. Por quê? Entra e sai de motoqueiro pelas escadas, e imagina, você fazer... Hoje as cozinhas têm uma estrutura de coifa, uma estrutura de equipamento, e no apartamento a gente não tinha a mínima estrutura. Então, imagina... Aquele cheiro de gordura, vizinho reclamando. Imagina você fritar bacon, chapear a carne, aquela gordura, ela ia para quem estava com roupa estendida no varal e o bacon todo para as roupas. E as mulheres que lavam o cabelo, né? Que reclamam, né? A meninada lá que elas lavam o cabelo, imagino que deve ser um negócio assim. Exatamente. Vizinha todo dia, Jéssica, pelo amor de Deus. Isso, então começaram a reclamar muito, com razão. E ainda bem que reclamaram, porque essas reclamações recorrentes fizeram o síndico, ele era muito compreensivo na época, ele sabia da nossa situação, mas ele falava, essa situação está insustentável, eu não estou conseguindo segurar mais vocês aqui, eu estou recebendo muita reclamação e tudo mais. E aí, o que o Leandro fez? Ele começou a pesquisar opções para a gente sair de lá. Mas a gente não tinha nada de grana, assim. O que aconteceu? Olha, a gente trabalhou sem grana mais umas 2 lojas depois, tá? E só adiantando um pouquinho. O bom é que ela fala isso com uma naturalidade. A gente trabalhou 2 lojas depois, sem grana assim, mas é só um detalhe. Sem grana nenhuma. E aí, como foi para a gente ir para o food truck? O Léo encontrou um food truck que estava à venda na OLX. Era 28 mil. E a gente tinha 5 mil desse dinheiro da plataforma, 4.650 para receber no final do mês. Só que esse dinheiro que caía era o dinheiro que a gente pagava a escola, pagava o aluguel, comprava insumo, que sustentava a nossa casa. Entendi. Então, já era um dinheiro comprometido. Por isso que eu falo que as lojas elas ainda foram sem grana, era uma grana que a gente não tinha. Bacana. Mas a gente sempre usava esse dinheiro para investir. Foi isso que aconteceu. Ele falou, esse food truck aqui está à venda há um tempão. O cara não está conseguindo vender, então eu vou fazer uma proposta para ele de a gente dar 5 mil de entrada para ele, a gente paga R$500 por semana. Isso a gente estava contando com uma venda que a gente ainda não tinha, não fazia essa venda. Só que o que acontecia? Se a gente vai ter um food truck, a gente vai aparecer um pouco mais, então vai gerar mais venda automaticamente. Então a gente está contando, a gente está antecipando mesmo, contando com a sorte. E aí nós fizemos isso, a gente fez a proposta, o rapaz aceitou e a gente pegou o food truck. Essa foi a nossa primeira... E essa foi o Leandro que fez essa arquitetura de negócio comercial, de negociação comercial. Tudo. Ele que pensou, peraí, o sujeito está lá há muito tempo, não está vendendo, né? Já viu a visão empreendedora, está lá parado, o cara precisa de grana, eu também estou precisando de food truck, então vamos fazer uma negociação e colocar o negócio para rodar. Exatamente. Ele tem a necessidade dele, eu tenho a minha, isso aqui eu vou lá, o não a gente já tem. Vamos contar que vai dar certo. E foi isso que aconteceu. E deu super certo. E aí, você perguntou, quando a gente percebeu? A gente foi percebendo por algumas coisas que a gente foi ouvindo. Falar, por exemplo, quando a gente foi lá comprar o food truck, o rapaz ele já tinha um delivery também, e ele falou, não era de hambúrguer, e ele falou, olha... a loja de vocês é muito bacana. A gente só tinha uma loja na plataforma. Entendi. Não tinha nada. E ele falou, nossa, a loja de vocês é muito bacana. Queria que vocês me dessem umas dicas de como vender bem e tal. Eu falei, não, claro, a gente conversa e tudo mais. Nisso, a gente foi embora, assim, morrendo de rir, porque a gente também não sabia para onde a gente estava indo. Só que a gente falou, estamos indo no caminho certo, que pelo menos... Pode deixar que a gente dá até uma consultoria. Não, claro, isso mesmo. E aí, o que aconteceu? A gente não sabia. E quando a gente entrou no carro, e era um carro que a gente tinha emprestado de um amigo nosso, inclusive, que a gente não tinha, a gente ficou sem carro, ficou sem nada. E aí a gente entrou no carro, a gente morreu de rir, que a gente falou, nossa, ele quer dica nossa, e a gente tá assim, que nem segue tiroteio. Gente, olha só que história legal, que história bacana. E assim, além de ser uma história muito desafiadora e inspiradora, né? A Jéssica, que me permita aqui o Leandro falar, mas ela tem uma áurea que é um negócio contagiante, tá? É muito legal. Obrigada. Mas continua. E aí nós começamos a perceber que a visão que as pessoas tinham já era de um negócio que era maior do que ele era naquela época.
E teve uma outra questão que, quando nós estávamos no apartamento, a nossa embalagem personalizada ela era o seguinte, era uma hamburguera dessas de isopor, descartável, e a gente mandava imprimir assim, várias logos da JSK e a gente cortava e colocava em cima da hamburguera, sacola branca e mandava. Era assim a primeira embalagem personalizada da JSK. E aí, o que aconteceu? Quando a gente foi para o food truck, a gente falou, não, vamos procurar uma gráfica, vamos mandar fazer uma sacola, porque as pessoas têm que ter essa visão da gente que a gente está crescendo e tudo mais, e nós começamos a fazer isso. Quando a gente personalizou a nossa embalagem, a gente recebeu uma mensagem no Instagram perguntando se nós éramos franquia e tudo mais. A gente falou, olha aí, olha a visão que a galera tem. Bacana. Então, que é uma coisa que é organizada, que é um nível de franquia. Então, a gente começou a perceber a partir realmente dessa primeira mudança. A gente está crescendo, a gente está criando o corpo. Exato. Está ficando robusto. Isso, exatamente. E quando eu falo que a gente foi caminhando assim aos trancos e barrancos, quando a gente estava com o food truck ainda, que a gente tinha o nosso delivery, a gente fazia a compra dos insumos assim, com o que faturava à noite. Era o que a gente comprava no outro dia, e assim ia indo todos os dias. E, na maioria das vezes, o que acontecia? Nós comprávamos o pão, alface, tomate, a carne, o queijo, e não sobrava para o refrigerante. E, desde o início, o Léo falou, temos que implantar os combos. É importante. Isso aqui é o que vende, é o que a galera quer, é o que facilita, o cliente quer as coisas à mão. O Leandro ele teve essa visão lá em 2016. E aí, a gente, tudo bem. O que mais vendia, de fato, eram os combos. E aí, o primeiro pedido, vamos supor, o cliente pediu, era pedido em cartão. A gente comprava todos os insumos e não conseguimos comprar o refrigerante. Entendi. Não sobrava com o refrigerante. E agora que o cara comprou um combo, como é que a gente faz? E aí a gente ensaiava os nossos motoboys na época, que eles chegavam eles chegavam e falavam assim, ele falava, nossa, eu esqueci o refrigerante. Mas você me dá um minuto que eu vou voltar lá e vou buscar. Mas não fala nada para eles, não, senão eu vou perder meu emprego. E aí, ele já tinha essa fala ensaiada. Então, o que ele fazia? Aí, o senhor quando era dinheiro em cartão, a gente esperava o primeiro pedido em dinheiro para comprar, para poder levar o refrigerante da pessoa. Distribuir aqueles que tiveram Exatamente. E quando chegava em dinheiro, aí a narrativa era outra. Ele falava, tinha os scripts, né? Aí ele falava bem assim, nossa, eu esqueci. Mas o senhor me dá o dinheiro, eu vou aqui no mercado, eu compro, eu deixo, eu já trago o seu troco. E aí não me complica lá na empresa. E aí o cliente sempre deixava. Eu não sabia qual era a cara que eles faziam, mas sempre dava certo. E aí quando ele voltava com dinheiro, ele já comprava os outros refrigerantes que a gente iniciava. E esses motoboys são vendedores, hein? São muito vendedores, são muito bons. Hoje, Tem um que sim. Ah, legal. Muito Na verdade, bons, tem dois que sim. Bacana. Mas eles não estão mais com motoboys, eles estão na nossa logística. Bacana. E aí, o que acontece? Assim ia dando certo. Um dia desse, a gente estava dando uma palestra aqui e tinha um rapaz que ele falou bem assim, aconteceu comigo. Eu fui um desses que fiquei esperando. Eu fiquei esperando o refrigerante. Falei, ai, meu Deus, que vergonha. Desculpa. Faz parte do jogo. Exatamente. Legal. Então, assim, foi assim que a gente foi começando e realmente dentro da possibilidade que a gente tinha. Aí, a primeira loja, então, foi food truck. Foi o food truck. Tá. E aí, nós tivemos, depois do food truck... Vocês colocaram ele aonde? Dentro do condomínio que a gente morava. No próprio condomínio? No próprio condomínio. A gente morava ali na Desembargador João Machado, na Rua dos Franceses, Legal. no condomínio Ouro Verde. Tá. Nós morávamos lá. Então, a gente não tinha a mínima condição de colocar o food truck em outro lugar e pagar um aluguel, por exemplo. Não tinha condição. Então, o que a gente fez? A gente colocou em uma área que tinha um parquinho no condomínio, a gente colocou lá, e aí a gente pegou precisava ligar as coisas de dentro do food truck. Aí a gente pegou, o Leandro comprou um cabo, parece que era 30 metros de cabo, o Leandro sabe exatamente. Comprou que ligava na tomada do apartamento. Puxava. E aí passava por cima das árvores assim e chegava no food truck. E era assim que a gente ligava ele todos os dias. E aí, logo depois, a gente foi tinha um lanche desativado dentro do condomínio também. A gente alugou. Quando começaram a melhorar as vendas, a gente alugou esse lanche desativado, colocamos o food truck do lado dele e a gente usava o lanche para ser uma cozinha auxiliar de produção. Essa foi a nossa primeira loja.
Só que, logo em seguida, a gente teve uma oportunidade de ir para a Praça Laranjeiras. Perfeito. E aí a gente fala que parte daí, porque a partir do Laranjeiras, a gente tem todas as lojas até hoje. E o que acontece? A gente não tinha como fazer... Laranjeiras é um berço de empreendedorismo, né? Exatamente. A primeira loja da André e do Eduardo, da Top Frozen, foi lá, né? São nossos vizinhos de praça. Foi a do Eduardo e da André, que são nossos parceiros, amigos e clientes. Foi lá, né? Eles começaram ali também com aquele... Era pequenininho, né? Aquele copão enorme. E aí depois começou. Ali é um berço de empreendedorismo muito legal. É muito bom. A praça ela é maravilhosa. Ela é uma loja que ela tem um ambiente externo. Ela não parece com o padrão das nossas outras lojas, mas eu acho que a gente sempre fala que naquele início a gente depositou tanta energia naquela loja que aquela é uma loja que ela sempre está lotada, é uma loja que performa muito bem. A gente tem um carinho muito especial pela unidade do Laranjeiras. Quando a gente saiu do food truck, que nós fomos para a unidade do Laranjeiras, a gente não tinha estrutura de pessoal, de nada, para seguir com o food truck e a loja. Então, nós deixamos o food truck parado e fomos para a unidade do Laranjeiras. Era um ou outro? Era um ou outro, tinha que escolher. E aí... Mas você e o Leandro sempre ali na frente do negócio. Na operação ainda, na operação, fazendo. Quando nós fomos para o Laranjeiras, o Leandro estava fazendo as compras com um motoboy até na época. Ele chegou num lugar e falaram, olha, aquela loja lá do Laranjeiras tá vaga e é uma oportunidade muito boa e tal. Pega aqui o contato do rapaz que quer passar essa loja. O Leandro pegou o contato, ele chegou em casa desesperado. Jéssica, aquela loja lá da Praça Laranjeiras estão passando. O rapaz quer 45 mil para passar... para passar a operação. Vamos pegar? Vamos. Então, vamos atrás da agiota. A gente foi atrás de um agiota. Sério? Sério. E a gente encontrou um agiota. O Leandro fala até que ele não tem o dedo do pé, mas está tudo bem, é brincadeira. E aí ele foi e nós conseguimos esse agiota. Tá, deixa eu fazer um parênteses aqui. Isso é uma decisão difícil, né? Sim. Geralmente é uma decisão difícil de você ter oportunidade, você não ter grana, e você ir para um dinheiro que, teoricamente, é o dinheiro mais caro. Né? Muito mais. Como que foi essa conversa, né, entre vocês dois? Dá, não dá, é isso que a gente quer? Como é que foi essa tomada de decisão? Porque isso é importante. Ela foi exatamente assim, como eu falei. Ele chegou desesperado, falando que tinha essa oportunidade. Eu falei, não, então vamos fazer. E aí ele, não, mas agora a única coisa, a gente tinha crédito no banco, a gente não tinha nada. Falou, não, então a gente tem que conseguir essa grana de alguma maneira. Só cabe a gente conseguir com a agiota. Então vamos. E várias decisões a gente tomou assim muito rapidamente. Perfeito. E essa foi uma delas. E a gente conseguiu rápido, a pessoa, você conhece, não sei o quê, a gente conseguiu encontrar e emprestamos esse dinheiro do agiota. Porque tem oportunidades que, se a gente não pega, outra pessoa vai rápido e pega. A gente sempre tem essa... Sim. Então, a gente age muito rápido. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui que, geralmente... Acontece que quando a gente não tem crédito, a gente não tem mesmo, né? Não tem nada. Quando você não tem crédito, você não tem mesmo, não tem Sim. jeito. E aí, né, você falou assim, a gente foi para o agiota, que a gente não tinha crédito, então, passou o tempo, né? A gente vai voltar lá, mas eu quero só fazer uma... Né? Vamos pular um pouquinho para cá. Vamos. E hoje o banco bate na tua porta, né? Os bancos batem. Exatamente. Hoje é diferente, né? Exatamente. Hoje inverteu o papel. Inverteu o papel, exatamente. E como que vocês tratam isso hoje? Não, na época eu não podia exigir nada, que eu estava devendo. Eu estava devendo até a alma. Então, assim, a gente entende. Inclusive, a gente teve um papo com o nosso gerente há um tempo atrás. Ele falou, vocês entendem que na época eu não tinha como dar crédito nenhum para vocês? A gente sabe do que a gente estava. Então, tem um entendimento, não tem nada no coração? Não levei para o coração, não. Tá tudo certo. Tá. Aí vocês foram lá, pegaram a grana da agiota e montaram a loja. Montamos a loja. E aí a gente conseguiu, inclusive nas últimas parcelas, né? Ele você dá para adiantar? E deu, e a gente quitou rápido, a gente falou, opa, isso aqui já é... Agiota legal, parceiro. Muito, né? Parceiro porque a gente pagou, né? Sim, lógico. E assim, foi muito bom, assim, a gente começou a perceber a partir do Laranjeiras, não, é isso aqui mesmo que... Não estou fazendo mais para sobreviver. Realmente, agora, esse daqui é o nosso negócio. Exatamente. Quando foi no Laranjeiras, a gente ainda ficou na operação durante muito tempo. A partir de lá,
O Léo saiu um pouco mais da operação. Eu continuei na operação de cozinha mesmo, de fazendo lá, chapeando e montando hambúrgueres. E o Léo falava, cara, você tem que sair, agora a gente já tem um atendimento, a gente tem um balcão, não cabe mais você aí, a gente tem que analisar outras coisas, a gente tem que ter uma visão macro do nosso negócio. Eu falava, cara, mas ninguém vai fazer igual... Eu tô ali, eu me dedico, ninguém vai se dedicar igual. Eu falei, não, você tem que treinar. E isso não entrava na minha cabeça. Você queria estar ali. Eu queria estar ali. Só eu consigo ver, só eu consigo temperar, só eu consigo coordenar. Só eu consigo fazer tudo, exatamente. Essa agilidade, só eu que tenho. E aí, para eu sair da operação, eu fiquei... Porque não tinham muitas pessoas. Não, além de não ter muitas pessoas, a gente não tinha a estrutura que a gente tem hoje. Então, eu fiquei num nível de exaustão tão grande nessa época que eu precisei realmente sair e me afastar uns dias da operação. Quando eu saí, me afastei um pouco da operação, aí eu percebi, não, ela funciona. Dá para sem que rodar. Eu precise... E eu vou pensar em outras coisas agora. Exatamente. Foi quando eu saí da operação, já foi no Laranjeiras, mas depois de meses, assim. Tá. Eu vou te convidar para tomar uma água agora com calma e eu vou deixar uma pergunta no ar para você. Vocês hoje têm um centro de distribuição próprio, né? E essa foi uma decisão estratégica que requer muito investimento. Como que vocês tomaram essa decisão e como que ele roda para vocês produzirem 110 mil hambúrgueres por mês? Daqui a pouco você responde. Quero falar com você do outro lado, eu quero falar aqui sobre tecnologia. Gente, olha que história bacana. E a gente fala aqui de empreendedorismo, a gente fala aqui de muita coisa legal e a gente fala também de tecnologia. E por falar em tecnologia, quero falar da Omni Tecnologia, que ela carrega consigo o jargão Entender para Atender, que é a maior empresa de soluções tecnológicas da região norte. Você acessa aí agora www.omnionline.com.br ou o Instagram Omni Tecnologia _. Ou dá uma passadinha na loja, tá? Nossa, os vendedores lá são super bem preparados, conhecem tecnologia, você vai conhecer tudo que há de melhor de tecnologia, sistema de CFTV, câmeras de acesso, tudo que há de mais moderno em tecnologia, só tem na Omni. Rua Salvador, 456. E a Omni você tem lá soluções de energia solar, portaria eletrônica, controle de acesso, cabeamento estruturado, portas e portões automáticos e muito mais. Tudo isso em Omni Tecnologia. E por falar na Omni Tecnologia, agora eu quero te convidar para o nosso Minuto Empreendedor, um oferecimento exclusivo de Omni Tecnologia. E nesse Minuto Empreendedor, gente, a gente está falando aqui de uma história que foi desafiadora para a Jéssica e para o Leandro. Mas olha só, se você não tem planejamento estratégico, é como se você entrasse num quarto com a luz apagada e você precisa apertar o interruptor. Então, planejar é importante. O planejamento estratégico requer que você faça uma leitura de cenário, que você tenha uma visão de futuro e que você consiga, a partir daí, ter objetivos estratégicos, que a gente chama de metas SMART, aquilo que é específico, mensurável, aquilo que tem uma base de tempo e aquilo que efetivamente é inegociável para você atingir resultado. Ou seja, planejamento estratégico precisa estar no cerne do seu negócio para que você possa crescer e ter um plano de voo. Tudo isso é oferecimento de Omni Tecnologia. E agora eu volto aqui com a nossa convidada desse bate-papo super legal da maior empresa de hambúrguer da região norte. A gigante do hambúrguer, JSK, com uma história, uma trajetória que realmente começou com R$300, né? Depois eles pegaram uma grana com a agiota, né? Foram lá, tiveram ousadia, tiveram cumplicidade, tomaram decisão rápida, ousaram para chegar onde eles chegaram. E construíram um centro de distribuição próprio, que ali eles produzem mais de 110 mil hambúrgueres por mês. Jéssica, conta pra gente como é que foi essa decisão e esse investimento, como que vocês fizeram para que... E a necessidade dessa decisão estratégica. A necessidade do centro de distribuição, nós tivemos a partir da nossa terceira loja. Quando nós fizemos a nossa terceira loja, a gente percebeu que, a gente sempre foi muito ativo na escuta do feedback dos clientes. Perfeito. E a gente começou a perceber que eles falavam não em questão de reclamação, mas eles pontuavam muito que eles preferiam a unidade do Laranjeiras porque a maionese de lá era mais gostosa. Outros falavam que preferiam a unidade da Paraíba porque a cebola caramelizada de lá era melhor. Então, a gente começou a perceber que a gente tinha perdido o nosso padrão. Não tinha uma padronização, não era uma uniformidade. Exatamente. Os clientes, eles gostavam dos produtos das unidades, tinha, assim, uma semelhança de sabor, mas não existia padronização. Realmente, cada cozinha, ela produzia o seu insumo.
cada cozinha produzia a sua cebola caramelizada, nós produzíamos a cebola crispy na época, maionese, cada uma na sua unidade, conforme a necessidade da sua demanda. Então, isso daí eu falei para o Leandro, eu falei, Léo, essa situação ela vai ficar preocupante a longo prazo. Então, a gente tem que ter uma cozinha central que a gente produza os nossos insumos e distribua de igual qualidade para todas as unidades. Perfeito. E aí o Leandro falou, tá, então vamos, o que, que a gente faz a partir de agora? Que lugar é esse? A gente, de início, tentamos centralizar em uma cozinha, mas as nossas cozinhas, elas não a gente não tinha o equipamento suficiente, o espaço para armazenamento, então não teve essa possibilidade. Então, nós fomos para uma casa. Ok. O primeiro centro de distribuição foi uma casa. E foi a casa que eu cresci, era a casa que era do meu pai. Nós compramos a casa do meu pai na época, a gente já conseguia comprar um imóvel. Já estávamos ok com o banco também. E aí nós compramos a casa e a gente falou, nossa, aqui a gente vai conseguir fazer tudo. Bacana. E nós fizemos tudo menos de um ano, porque a operação cresceu, nós fomos cada vez mais agregando as coisas, centralizando dentro do nosso CD. Então, lá tinha a cozinha de produção Perfeito. central, que fazia todas as nossas entradas, faziam todos os ingredientes dos hambúrgueres, e aí nós começamos a fazer também o nosso pão. Então, imagina, e o nosso escritório também ficava lá. Isso deu vantagem competitiva para vocês produzirem tudo no mesmo local, receita própria, a própria produção do pão deu vantagem competitiva, deu agilidade? Muito, muito. Era realmente a qualidade que a gente queria atingir. Eu digo que hoje o nosso pão ele tem uma qualidade muito superior. A gente consegue usar, não é um produto que a gente usa para revender, para ganhar dinheiro. Então, a gente consegue colocar neles um produto top de linha, que ele vai me entregar uma maciez, vai me entregar uma qualidade que, se eu não pagar um preço muito mais caro, eu não vou ter de um fornecedor externo, por exemplo. Claro que qualquer fornecedor consegue chegar na mesma qualidade, mas isso tem um valor embutido. Lógico, com certeza. Então, para a gente foi muito mais vantagem começar a produzir dentro do nosso CD. E deixa eu te perguntar, dentro dessa estrutura, além de ousadia, além de coragem, né, investimento, isso foi faro ou qual a formação? Qual o papel da Jéssica e do Leandro nessa história no que diz respeito à tomada de decisão? Foi faro, foi percepção, foi feeling, foi me ajuda e vamos lá? Foi o quê? O Leandro é publicitário, né? Então não tem nada a ver com alimentação. Eu sou contadora, então, assim, eu faço só comida mesmo em casa. Mas cuida da grana. Mas cuido da grana, exatamente. Pronto. Eu adoro, inclusive. Aí a gente começou, inclusive, a dividir esses papéis com o tempo. Perfeito. Foi uma coisa que a gente também foi amadurecendo dentro do nosso negócio, a divisão dos cargos e quem vai cuidar de quê depois de um tempo, depois que a empresa foi ganhando corpo, né? E chegar em 10 lojas, o que significa isso para vocês? A gente sempre, desde quando nós estávamos no apartamento, a gente sempre pensou assim, a gente está nesse lugar aqui, a gente tem que atender a maioria das pessoas que moram nesse lugar. Quando a gente tiver estrutura para atender esse lugar, essa avenida a gente tem que dominar. Essa mentalidade ela continuou quando a gente foi para o Laranjeiras. E falou, não, isso aqui tem que ter domínio nosso. Porque a gente sempre dedicou muito. De fato, para você ter noção, Marcelo, a gente abdicou de muita coisa, de tudo, para viver o JSK, para fazer o JSK ele ser o que ele é hoje. Não foi assim um passe de mágicas. Por exemplo, quando a gente estava mesmo nesse início, teve coisa que nós vivemos que só a gente sabe. Por exemplo, a gente ficou sem carro, ficamos sem nada. Então, foi bem cansativo, bem entediante. A gente, por exemplo, eu falava, caraca, Léo, eu estou com vontade de pelo menos ir no shopping olhar uma vitrine, porque a gente não sai daqui. Ele falava, cara, mas se a gente for agora, a gente vai gastar dinheiro do ônibus para ir, dinheiro do ônibus para voltar. Eu falava, não, cara, então vamos ficar aqui, porque aí a gente deixa de comprar um pacote de pão, a gente deixa de comprar um pouco mais de queijo.
Então, a gente abdicou isso durante muito tempo, Muita sabe? coisa, como diz o outro, muito perrengue que ninguém Foi sabe. muito Todo perrengue. mundo, JSK, tá bombando e tal, mas ninguém sabe como começou, né? Exatamente. Isso é muito interessante. E você fala, a gente vê tanto as lojas de vocês, né? E dentro de casa tem gente que consome o produto de vocês, né? É fã de carteirinha do produto de vocês, né? Quer ir nas lojas, esse negócio todo. Mas teve uma campanha de marketing de vocês que foi muito legal, recente agora, que tinha um hamburgão, assim, acho que foi Dia dos Pais, se não me engano, não foi? Dia dos Pais? Assim, lindo aquele lanche. Como que é o marketing hoje? Quem pensa no marketing? O Léo, ele sempre tem umas belas ideias, assim, para fazer. Porque ele começou com o combo lá atrás, falou do refrigerante, né? Exatamente. Hoje, assim, a questão do combo, ele é uma coisa de... Ele dominou essa ideia, ele dominou o mercado de hamburguerias mesmo. Hoje, todas as hamburguerias fazem combo. E lá atrás foi uma coisa que ele pensou. Então, esse feeling para vendas, ele vem dele. Vem muito do Leandro. De vendas e de cardápio, tá? E de cardápio. É 100% dele. E a tua parte? Além de eu cuidar da grana, cozinhar em casa, na estrutura do negócio, na estrutura organizacional, o que fica contigo? Organizar. Porque você imagina que a pessoa que é muito criativa, ela é criativa e joga a ideia, entendeu? É o que dizem. O pessoal fala isso. Mas é verdade. O pessoal fala isso. Diz que a gente... Porque o empreendedor, né, esse cara que pensa... Com todo respeito, ele é meio maluco, né? É meio maluco. Porque ele pensa muito rápido, ele acha que todo mundo está acompanhando. Então, na cabeça dele, ele vai abrir uma loja. Jéssica, a loja já está pronta na cabeça dele, ele já alugou o ponto, ela já está funcionando, Exatamente. já está gerando demanda, já está a loja no iFood, está tudo certo. Nossa, uma loja em tal lugar, tem muita gente, tem rotatividade, tem isso, tem não sei o quê, não sei o quê. E ele está realmente pirando nessa ideia. E eu meu Deus, vou ter que contratar tantas pessoas, vai ter que abrir CNPJ, vai ter que não sei o quê. Entende? Ele está ali sonhando algumas coisas e eu já estou... E eu falo com todo respeito a eles, que estão todos malucos, tá? Verdade. Assim, o empreendedor, ele tem assim, ele é extremamente acelerado, né, Nádia? E depois tem que vir alguém para organizar esse negócio todo por trás, para colocar, né? Sim. Cada quadradinho ali, né? Deixar tudo prontinho. E aí vocês chegam a 10 lojas com o sucesso que tem hoje, sendo referência do hambúrguer, e eu vou te deixar mais uma pergunta para você tomar mais uma aguinha para me falar com o meu internauta, com o meu telespectador. Até onde vai a JSK? Daqui a pouco você responde. Gente, enquanto a Jéssica responde que essa história super, mega interessante, muito legal, que eu tenho certeza que você que está do outro lado está amando. A Nádia está me falando ali, olha, continua mais um pouquinho, o tempo já acabou, mas tem uma turma lá online, e eu tenho certeza que realmente está inspirando muita gente. Quero falar com você de inspiração, para que você esteja com a gente na nossa caravana IBVV e FGV em Nova York, na NRF 2026. Nós vamos estar lá num case super legal, mais uma vez. Nos últimos 10 anos, a gente vê o que tem de mais interessante, o que a gente pode modelar no negócio e depois trazer isso para cá e entregar isso para os nossos clientes. Eu convido você para estar conosco na NRF 2026. Você tem o QR Code, vai aparecer na tela. E lá, o que você vai ver? Primeiro, você vai ver muita tecnologia. Segundo, tem esse case aí da Heinz, que você escolhe. Ele foi o lançamento agora da NRF 2025, que tem ali o condimento, que ele mistura o condimento na hora, de acordo com o seu gosto. Se você quer um pouco mais de alho, se você quer ele mais picante, menos picante, isso sai na hora. Foi lançado agora na NRF 2025. Além disso, além de tecnologia embarcada, além de operação de loja, ESG, fidelização de cliente, comportamento do consumidor, nós temos as visitas técnicas com mais de 250 players, nós temos lá o varejo tradicional, o varejo fármaco e também o varejo alimentar. Então, vem com a gente para a NRF 2026. Informação 984252384 ou no QR Code que apareceu na tela para você. De 10 a 15 de janeiro, vem com a gente para a NRF 2026. Antes de eu voltar aqui com a Jéssica, eu preciso falar com o meu parceiro de negócio aqui, com o pessoal da ED Brindes. Está pensando em brinde, aquele brinde legal, bacana, aquele brinde que realmente tem qualidade, aquilo que você quer entregar de melhor para o seu cliente, para o seu parceiro, para o seu colaborador? Final de ano é hora da gente fazer aquele mimo super interessante. ED Brindes tem mais de 4.000 itens para você, que é muito legal e tudo isso com uma qualidade extrema. Dá uma acessada agora no www.edbrindes.com.br ou fala com o Zés, que é um vendedor que cuida, além de vendedor, ele é o vendedor porque ele é o diretor dessa marca e entrega qualidade, entrega bom gosto, tudo que há de melhor através da ED Brindes. E para você, uma dica de livro super legal. Dedique-se de coração,
como a Starbucks se tornou uma grande empresa de xícara em xícara. O livro é a autobiografia de Howard Stewart e é a história de como ele pegou uma pequena rede de 6 lojas de torrefação de café em Seattle e a transformou num fenômeno global que é a Starbucks. Interessante, gente. Estava falando de NRF, estou falando de Starbucks, porque todos os anos a gente vai na Starbucks Reserve e sempre tem uma loja nova, sempre tem uma experiência diferente. Então, se você quer conhecer ao fundo, além de ler esse livro super legal, de disco de coração, como a Starbucks se tornou uma grande empresa de xícara em xícara, você pode estar com a gente também na NRF e conhecer de perto a trajetória da Starbucks. Vou voltar aqui com a minha convidada, que é sócia fundadora da maior empresa de hambúrguer da região norte, a JSK, e eu deixei uma pergunta aqui no ar que eu quero que ela responda para a gente, até onde vai, quais são os próximos passos da JSK? A JSK vai até onde Deus nos permitir. Imagina, a gente saiu com pouco, dominamos aqui, mas a gente precisa estar com bastante pé no chão para seguir nas próximas propostas, que a gente já tem proposta para vários estados do Brasil, e é uma coisa que a gente ainda está segurando, e fora do país também. Nós já recebemos uma proposta para Isso é muito legal, sair né? do país, sim. Já tem franquia formatada? A gente não, está formatando. Está em formatação, legal. sim. Aí o pessoal já está, todo mundo doido para ter uma JSK. Exatamente. Deixa eu te perguntar, vocês têm algumas coisas super interessantes no radar, né? Hoje vocês são responsáveis por 370 empregos, né? Qual é o peso dessa responsabilidade, né? O que vocês procuram ao contratar alguém para o time da JSK? Quando a gente procura todo mundo que faz parte da JSK, hoje a gente é muito claro na contratação que a entrega com integridade, ela é muito importante. Todo mundo que entra na JSK entra com oportunidade igual. Então, todas as pessoas que nós temos hoje de liderança foram pessoas que vieram foram crias da JSK. Todos os nossos supervisores, todos os nossos gerentes. Então, eu sempre falo que todos eles têm uma responsabilidade, não só deles, mas de quase 400 pessoas, famílias que dependem diretamente disso. Fora os empregos indiretos. Nós temos, além de quase 100 motoboys que compõem hoje o quadro, tem vários motoboys que fazem extra também no final de semana, que só esses não suportam a demanda das entregas, né? Então, é isso. Tá. Vocês acabaram, estão se localizando agora no maior shopping, né, de entretenimento, que é o Manauara Shopping, que coloca vocês em um novo patamar de visibilidade, né, dentro do varejo alimentar. O que representa para vocês, dentro da estratégia da JSK, essa nova loja? Nós iniciamos, no final do ano passado, a nossa primeira operação em shopping, né? Nós fomos, ano passado, para o Amazonas Shopping, então foi uma operação que foi muito aceita pelo público, assim, superou muito as nossas expectativas. E é a mesma coisa que a gente quer fazer no Manauara Shopping. É uma loja que está do lado do cinema, então essa alegria, esse bem-estar que a gente gosta de transmitir para o nosso público, eu tenho certeza que vai passar agora para um outro patamar de entretenimento, que ela está dando ali do lado do cinema, numa praça de alimentação, onde você vai para fazer compras, normalmente com a família. Então, é exatamente isso que a gente sempre quis passar, que é um lugar para família, para amigos. Então, ela estando nesse shopping também, é isso que a gente espera. Legal. Desse posicionamento. Eu quero deixar mais uma pergunta para você, aí eu vou falar um pouquinho com o meu internauta. JSK, o que ela tem? Qual que é o propósito dela? Qual que é o propósito da marca? Qual que é a proposta de valor de vocês? Em 1 minuto você responde, enquanto você fala com você. Gente, olha só que história bacana, mas eu não posso deixar de falar com você sobre a Academia de Líderes, que é o maior treinamento para liderança que nós temos aqui disponível para você. São 5 módulos super interessantes que a gente tem. O primeiro módulo, liderança, pensamentos e mudanças. No segundo módulo, a gente fala sobre algumas ferramentas de gestão. No terceiro módulo, a gente fala sobre marketing pessoal e ética profissional. E no quarto módulo, modelos de negócio e inteligência artificial. E no quinto módulo, a gente vem falar sobre planejamento estratégico e plano de negócio. Acesse agora o www.ibvv.com.br ou entre em contato através do 984252384. E agora eu volto aqui com a minha convidada para que ela possa compartilhar conosco qual que é o propósito da JSK, o que tem por trás, qual a sua proposta de valor. Nós sempre, desde o início da JSK, nós quisemos entregar
um produto de qualidade, um produto que eu consumo com segurança, que o meu filho, desde 4 anos, consome também com segurança, a qualidade que a gente entrega. Ele tem que ser sócio, né? Por causa que ele dormia cedo lá no começo. Exatamente. Né? Não, e ele sempre foi... Ele é o mini CEO, é o CEO em treinamento. E aí, essa qualidade que a gente entrega, que a gente fazia isso para a nossa família, é o que a gente gosta de fazer para todos os nossos colaboradores, para todos os nossos clientes. Né? A gente fala que as melhores pessoas são as pessoas que consomem JSK Burger, porque nós entregamos realmente o nosso melhor todos os dias. A gente quer se tornar, já está se tornando, né? Ano que vem nós completamos 10 anos, uma marca tradicional na cidade, crescer junto com a nossa cidade. Para a gente é um orgulho ser do Amazonas, ser do Norte, ter uma representatividade nacional, levar o nosso nome, levar o nosso estado para vários lugares. Isso é muito importante para a gente. E a gente entregar com qualidade, com preço justo, um produto democrático, que todo mundo pode ir lá e se sentir bem, se sentir acolhido, se sentir feliz. Se chega na nossa loja, tem que sair mais feliz do que chegou. A gente recebeu vários relatos recentes de clientes que contaram várias histórias que tiveram relacionados com o JSK. Teve pessoas que já tiveram aniversário vários, pedidos de casamento, pedidos de noivado. Nós já tivemos uma moça que relatou que a última refeição que ela fez com a mãe dela foi na JSK, e um rapaz que teve a filha que ia nascer, ele estava na maternidade, saiu para comer um JSK na área de baixo do hospital, e que foi tão bom que ele acabou dormindo lá no banco de baixo. Então, é isso que a gente quer ser essa lembrança e retribuir esse presente que o público, que os nossos clientes, consumidores, entregam para a gente sempre. E tudo isso, durante a fala da Jéssica, estava aparecendo para vocês algumas fotos bem legais aí das unidades, aparecendo aí alguns cases bem legais aí, enquanto ela falava, aparecendo aqui na tela para você. Gente, é uma marca regional que sai de R$300, gera aí cerca de 370 empregos diretos, né? Produz mais de 100 mil hambúrgueres, 110 mil hambúrgueres mês, ou seja, realmente faz toda a diferença na vida das pessoas e com certeza faz a diferença no mundo empreendedor. Eu quero agora, Jéssica, com você aqui, num vai e vem, são perguntas rápidas. O que é mais importante, produto perfeito ou execução impecável? Produto perfeito. Empreender é? Loucura. Essa foi a melhor, essa ainda não tinham falado aqui, boa. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Que com disciplina e resiliência a gente pode chegar a lugares inimagináveis. Sua maior alegria? É o legado que eu pretendo deixar e a liberdade que eu consegui proporcionar para minha família, para o meu filho. Qual o diferencial de vocês na JSK? O nosso diferencial é a qualidade, a humanidade, o empenho, a dedicação e a constância. Quem é Jéssica Knipoff? Essa é a mais difícil, né? A gente deixa para o final. A Jéssica Knipoff é empresária, apaixonada, esposa, mãe, sócia e uma mulher que tenta equilibrar tudo isso da melhor forma. Dá tempo? Um pouquinho de cada dá. Gente, que tarde maravilhosa. Eu tenho certeza que você do outro lado adorou. Eu tenho certeza que foi uma história muito inspiradora. Eu quero agradecer aqui a Jéssica. A gente estava ansioso. Obrigado, Luiz, por ter conseguido esse momento aqui. Com certeza foi muito significativo para quem está do outro lado, para quem está aqui nas plataformas do YouTube, Instagram, Facebook. E amanhã a gente sobe tudo isso também para o Spotify. Você vai poder ouvir em qualquer lugar onde você estiver. Quero agradecer a sua presença, agradecer essa história brilhante de sucesso, conquista, resiliência, de bom humor, né? E que vocês continuem crescendo, gerando emprego, que eu acho que isso é mais importante para o empreendedor. Obrigado. Obrigada pelo convite, obrigada por esse bate-papo. A gente acaba relembrando muita coisa, isso é muito importante, a gente poder falar também, e a gente poder falar isso para novos empreendedores também, que, olha, é possível, eles não começaram grande, começaram com pouco, a gente também pode começar com dedicação e chegar aos patamares que a gente sonha. Muito obrigado. Gente,
Obrigado pela sua audiência. Até a próxima terça-feira com mais um Virando o Jogo comigo, Marcelo Salum.